Bom, no meu modo de ver, desde que a gente vem escutado nos bastidores, o que aconteceu hoje que ia ficar afunilado no nome do Zezinho e do Domingos, a gente já sabia há muito tempo. É aquela história, eu sempre digo que quando você quer lançar um candidato, você preserva. E aquele que você sabe que não vai lançar, você joga aos lobos para queimar. Então, do meu modo de ver, sempre a gente dizia, o Sávio às vezes sempre dizia também, que quando você não quer lançar o nome, você joga para a imprensa, joga para todo mundo, a turma começa a malhar. E foi o que aconteceu. Por exemplo, os outros 3 nomes que estavam na sucessão, que a imprensa sempre divulgou, são 3 excelentes nomes. Isso aí não tenha dúvida, da secretária de Educação, a esposa do VV, o prefeito de Sobral, né? A Isolda Serra. Isolda Serra, excelente pessoa, né? Não resta dúvida, competentíssima. Há muito tempo rola 5 nomes, isso, né? Mas isso aí foi jogado como isca. O Zezinho foi colocado no nome, na minha opinião pessoal e do que eu tenho escutado dos bastidores, o Zezinho também não seria o nome. Acho que não é. Na minha opinião pessoal, do que eu tenho escutado, posso até estar enganado. Porque também não vou afirmar o porquê aqui, mas eu tenho quase certeza que talvez, olha só o que eu estou lhe dizendo, que talvez o Domingos seja o nome escolhido, porque eu acho, e o que está acontecendo com o Cid, esse problema que ele está passando, esse desmaio, essa coisa todinha, porque isso é pressão psicológica em cima, porque tem muita gente que está querendo o Zezinho, mas você já pensou, meu irmão, você está escutando dia e noite, no teu ouvido, pressão psicológica em cima e o cara sendo pressionado, meu irmão, não tem coração que aguente. Então essas atitudes estão acontecendo, esses problemas de saúde, em virtude desse momento final dessa pressão. Claro. Mas para você acha que o nome que vai ser apontado pelo PROS será o do Domingos Filho? Por qual motivo? Rapaz, você viu as últimas pesquisas que rodaram, né? Você vê que o Domingos sendo o candidato, o próprio Eunício já cai nas pesquisas. É o único nome do PROS que tem condição técnica de números de alcançar o Eunício, inclusive de primeiro turno. Por quê? Porque o Eunício chegou até a 40%. Quando foi colocado o nome do Domingos na pesquisa, ele já encostou. E um detalhe, nem divulgado o nome do Domingos como candidato, e o Domingos não se lançou candidato. Enquanto que os outros todos, Leônidas, Isolda e Zezinho, a imprensa toda divulgou. E mesmo assim, nenhum dos 3 passou dos 14%, 15%. E quando os 3 estão no nome, o que acontece? O Eunício vai para 34%, quase 35%. E quando é o nome do Domingos, o Eunício cai para 30%. E um detalhe, os 3 candidatos, se fossem ser o candidato do governo, nenhum tem um capital político. Todos seriam candidatos com o que o governador tem de legado de voto. O Domingos é diferente. O Domingos, além do legado dos votos do governador, o Domingos nas costas tem sozinho os 38 prefeitos, inclusive do PMDB e do PT. E com a certeza, isso aí eu sei, o Domingos arrasta, inclusive a Luziane. A Luziane, que é contra o Cid, ele consegue trazer o apoio dela, o apoio dela. Por quê? Porque a Patrícia, esposa do Domingos, é amiga pessoal do Domingos. Eu sei que ela já disse a declaração em off, que se for o Domingos o candidato, ela marcha junto, mesmo sendo brigada com os Ferreira Gomes. E os outros, nenhum consegue agregar esses votos. E o Domingos consegue, além disso, do PT, traz mais um bocado de partido pequeno. E nenhum dos outros candidatos consegue fazer isso. Então, está a situação que se lançar qualquer um dos outros do PROS, existe a possibilidade grande do Eunício ganhar a eleição. Enquanto que for o Domingos, além de agregar esses partidos pequenos, fura a base política do Eunício Oliveira. Entendeu? Então, se você pegar, na prática, quem pode ganhar a eleição, está muito mais fácil ser com Domingos. E o Cid é extremamente inteligente. O que é que acontece? Você viu que nas pesquisas para o Senado, o ex-senador Tasso Gereissati ganha disparado. Aparece sempre em primeiro lugar no cenário. O que é que acontece? Quanto mais ele protela a escolha do candidato a governador, vai atrapalhando os acordos que o Eunício Oliveira
vem fazendo com os partidos pequenos. E isso vai tornando ansioso demais, sem conseguir mexer. E quanto que, pelo outro lado, vai fazendo com que o Cid, nos bastidores, porque hoje aqui está todo mundo conversando aqui, fazendo só erro, mas a gente já sabe quem é o candidato do Cid. Ele já tem na manga aqui, já sabe quem é, inclusive o candidato já sabe que é ele o escolhido. Só que essa semana última agora, que nós temos daqui até sábado, daqui até quarta-feira, depois da manhã, esse mesmo candidato está trabalhando já nos bastidores para justamente compor a chapa e as coligações, porque a imprensa não pode saber disso. Você está entendendo? Estou entendendo. E com essa protelação, atrapalha inclusive o senador Tasso Gereissati, porque ninguém sabe. Essa demora do Cid anunciar, destacar o nome, é exatamente para não deixar espaço para a oposição negociar. Exatamente. O Cid é gênio em estratégia política. Você vê o que ele fez em Fortaleza com a Luziane, deu um nó e tomou a prefeitura do PT. Roberto Cláudio era o último nas pesquisas, né? E ganhou. Ganhou a eleição. Para quem não conhece o Cid de perto, uma coisa é certa. Eu vou dizer para você que eu conheço o Ferreira Gomes desde que eu entrei em política, quando eu fui deputado. Eles podem fazer tudo, menos uma coisa, é blefar. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você viu o Cid dizendo que o candidato dele era Zezinho? Da boca do Cid, ninguém. E eu desafio qualquer pessoa de ele dizer o candidato era o Zezinho ou fulano. Ele nunca disse. Ele pode ter dito qualquer coisa, menos que era o Zezinho ou qualquer outro. Então, os que estão dizendo é Zezinho, é porque a imprensa está dizendo. Então, ele não disse que era o candidato. Aquela situação que houve um entreveiro entre o Cid e o Domingos Filho, sei que você é perto dos dois, que o Domingos não renunciou, ele foi pedir, isso existiu ou foi jogada da oposição? Nunca existiu. Nem o Cid, nem o Ciro nunca conversaram com o Domingos. Eu sou próximo ao Domingos, sou amigo pessoal do Domingos, almoço com ele de vez em quando. E o Domingos me disse, nunca existiu, nunca foi procurado, nunca foi feito um pedido a ele para renunciar. Onda da imprensa. Nunca aconteceu isso. Nunca nem o Ciro, nem o Ivo, e nem o próprio Ciro, nem o Cid procuraram ele para poder pedir renunciar. Conversa fiada. E nunca, em nenhum momento, nesses 4 anos, existiu qualquer arranhão no relacionamento dos irmãos Ferreira Gomes com o Domingos Filho. Então, é conversa e é onda. E, por exemplo, vou mais longe ainda. Todo mundo vê o Zezinho Albuquerque acompanhando o Cid. Mas, lógico, o cara é presidente da Assembleia. Aí você pergunta, por que o Domingos Filho nunca está com o governador? Mas se o cara é vice-governador e o governador às vezes está viajando, o vice-governador às vezes tem que substituir o governador em determinados eventos. Se o cara não está presente, ele tem que estar no outro canto. O cara não pode se dividir em dois e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então muita gente vê o Zezinho com ele e o Zezinho, na ansiedade de também querer ser candidato, vai junto com o governador. Então a imprensa acha. E eu ainda vou mais longe, eu conheço o Cid de perto. Fomos colegas na Assembleia durante 2 mandatos, fui prefeito junto com ele, conheço profundamente a personalidade do Cid. O Cid detesta puxa-saco. E o Domingos não tem essa personalidade de estar todo o tempo no pé do Cid. Entendeu? Então, ponto positivo para o Domingos. A maneira como o Domingos vem trabalhando, o nome dele junto ao Cid, tudo indica que ele vem favorecendo o nome do Domingos. Não tem um arranhão sequer. Então, do meu modo de pensar e do que eu tenho escutado lá, e tem coisa aqui, que eu não posso falar para você no microfone. Deixa depois de domingo, na outra semana. Se é o que eu estou pensando, a não ser que eu esteja profundamente enganado. E que, do que eu tenho escutado, eu esteja, e na outra semana, você pode até me cobrar, não sei, que eu esteja enganado e que saia o nome do Zezinho. Desses nomes que estão aí, o Domingos seria o melhor nome pro Ipu, e por quê? Olha, eu vou te dizer, eu me dou muito bem com todos os dois. O Zezinho foi meu colega na Assembleia durante 8 anos, quando eu fui deputado. É um colega, gente boa, um baita de um deputado, mas lógico, pelo relacionamento pessoal que eu tenho com o Domingos, lógico que você tem um relacionamento mais próximo do governador, isso facilita as relações e as solicitações, não tenha dúvida. Isso não quer dizer que com o outro facilite também as coisas, mas lógico que você é mais próximo da pessoa, que você tem um relacionamento pessoal. O outro é meu amigo de relacionamento político, de amizade, aquela coisa toda, mas o outro, como é amigo pessoal, a esposa dele, se for governador, a primeira dama, é amigo pessoal meu, o filho dele é meu amigo pessoal, meu irmão, o Maninho,
é amigo do filho dele. O Diego é amigo pessoal do amigo dele. As coisas facilitam muito mais. Não tenha dúvida, né? Diferente do Zezinho. O Zezinho eu me dou muito bem com ele, demais. Mas é diferente do Domingos.